Vamos finalizar essa aula com uma sequência de alguns exercícios que são os mais difíceis que eu escolhi. Então, além desses que eu estou fazendo, existem alguns aqui, 3 ou 4, que também são relativamente difíceis. Recomendo que vocês tentem fazer eles também. Então, nesse 2,157, ele corresponde para a gente ao 2,99. Até aproveitando, eu não lembro se eu comentei, o nosso livro no Brasil está na primeira edição, mas a edição atual desse livro é a terceira. E por algum motivo, esse livro não veio para o Brasil, a gente parou na primeira edição. Então, teve um acréscimo na quantidade de exercícios, e aí tem essa discrepância numérica. Bom, o que ele diz? Nós temos uma tecla que ela é projetada ergonomicamente para o teclado de um computador e tem uma superfície quase plana definida pelos pontos A, B e C que nós vemos aí na imagem ao lado. Esses pontos são dados também as suas coordenadas. E ela está sujeita a uma força de 1 newton na direção normal à superfície. Então, essa força atua normal à superfície formada pelo plano formado pelos pontos A, B e C. E aí a primeira pergunta é o movimento nessa figura A, que é dado na direção, ou melhor, na figura 2,99, o movimento da tecla está na direção de Z. E determina as componentes da força nas direções normal e tangente ao movimento da tecla. Então ele está dizendo que, embora a força aqui atue de modo ortogonal à superfície da tecla, o movimento da tecla é no sentido de Z. Então a tecla se move assim. Essa força é aplicada perpendicular ao plano, mas a tecla se move para cima e para baixo em relação ao eixo Z. E aí determina as componentes da força na direção normal e tangente ao movimento da tecla. Percebam que a força está dada em relação ao plano, mas a gente quer saber a componente da força em relação ao movimento da tecla, que esse movimento ocorre então no eixo Z. Então, uma direção normal e tangente ao movimento. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir em qual direção ocorre esse movimento, ou melhor, ocorre a força que é dada por 1 newton, né? Ela, já sabemos que ela é ortogonal ao plano, mas qual é a característica vetorial dessa força? Nós precisamos determinar o vetor força. Então, para isso, precisamos do ponto A, B e C e formar 2 vetores. Os vetores que eu vou... Quer dizer, não temos muitas opções, né? Só tem uma opção para escolher aqui. Nós precisamos fazer um vetor BA e um vetor BC. Não tem outra opção, tá? Porque não foi dado esse ponto aqui que eu vou chamar de D. Com o ponto D, nós teríamos opções. Como não tem o ponto D, nós não temos opções. A única opção viável é essa. Então, para isso, nós precisamos formar ou construir um vetor BA e um vetor BC. E aí, daquele modo clássico, né, BA é A menos B. Então, 15i, 0 para J e menos 5, isso, menos 5 em Z, em K no caso. Depois, o próximo vetor é o vetor BC.
Então agora é C menos B. Então nós temos aqui o I é 0, o J é 15 menos 0, então C menos B, e depois C menos B também, que vai dar 3, ou melhor, menos 3K. Com isso, nós vamos realizar o produto vetorial de B por A, por B por C, ou de B por C por B por A. Observem que agora existe um detalhe aqui. A força atua para baixo. Se eu multiplicar BA por BC, eu vou obter um vetor que aponta para cima. Não é? Pela regra da mão direita, o vetor BABC, ele faz isso. E aí, o que acontece? Você mantém o sentido positivo do seu eixo. Se você fizer B por C, é interessante porque você mantém a direção da força. Só que o que vai acontecer? Ela vai mudar de sinal, porque aí ela vai estar na direção positiva do vetor que você determinou. Então precisa tomar esse cuidado. Então vamos fazer B por A, porque B por A, ou melhor, BA por BC, porque BA por BC vai manter a característica positiva do eixo apontando para cima, para a direita, como positivo. Então, IJK o primeiro vetor vai ser o vetor A, que é 15, 0 e menos 5. O segundo vetor vai ser o vetor C, que é 0, 15 e menos 3. Vamos copiar esses dois. Então vamos ver que eu tenho 0 aqui, eu tenho 0 aqui e eu tenho 0 aqui. Creio que são só esses. Então nos outros que sobraram, eu vou ter aqui 15 vezes 15 vezes K. Depois 3 vezes 15 vezes J. Observe que o menos vai sair. E depois 5 vezes 15 vezes K. O menos também vai sair. Então, com isso, nós vamos obter o seguinte. Já vou passar a chamar isso aqui de vetor N, por ser normal à superfície. E esse vetor N vai ser 3 vezes... Na verdade, aqui é I, né? Não, aqui é J mesmo. Algum lugar eu errei aqui, tá faltando um I. Aqui, 5 vezes 15. Isso aqui é I. Então, 5 vezes 15 vai dar 75I. Depois, 3 vezes 15 vai dar 45J. E 15 vezes 15 vai dar 225K. Lembrando que estamos em unidades de comprimento. Então, a partir disso, nós obtivemos o vetor normal superfície e vamos calcular o seu módulo. Porque, como sempre, nós precisamos de um vetor normal. Melhor, não normal, normalizado, né? Um vetor unitário. Então, o módulo desse vetor vai ser 241,4.
A partir disso, nós podemos montar o vetor unitário associado a ele. O que é interessante, antes disso, é lembrar que nosso objetivo agora é a força. Nós queremos uma força paralela ao vetor ortogonal. Então, voltando para a imagem. A força está aqui. E eu quero a força paralela ao vetor normal a essa superfície. Lembrando que já foi dado no texto que a força já é normal, já é paralela à superfície ortogonal. Então, ela já está nessa direção. A única coisa que nós precisamos fazer é descobrir, na verdade, a sua característica vetorial. Então, para isso, eu vou multiplicar a força pelo vetor unitário associado a essa direção. Lembrando que automaticamente ela já está nessa direção. Como ela é menos 1, basicamente o que nós vamos fazer é descobrir qual é esse vetor aqui na sua forma unitária. Então, fazendo essa divisão, nós vamos achar menos 0,3107i menos 0,1864j e menos 0,9321k. E esse é o vetor. Esse é o vetor força paralelo à direção normal. E a partir disso, se você calcular o módulo desse vetor, ele vai dar 1, porque é o que é esperado. Uma outra pergunta que ele faz é para descobrir o vetor paralelo à direção mostrada aqui. Então, para isso, o que a gente vai fazer é... Deixa eu só voltar no texto para conferir um negócio. Tá. Então, na verdade, agora o que a gente achou foi o vetor força paralela à direção normal. Mas o que ele quer é o vetor força na direção do movimento, né? Nessa direção aqui. Então, isso acaba sendo mais fácil do que parece. Nós temos duas opções para encontrar esse vetor. A opção formal e a opção simples, vamos colocar dessa forma. Então, se você lembrar, quando eu quero encontrar a componente de um vetor em uma direção específica, então agora eu quero encontrar a componente do vetor paralela ao eixo Z, o que eu ia precisar fazer? Pegar a minha força, que no caso aqui seria a força paralela ao normal, e multiplicar de forma escalar pelo vetor que passa por essa direção. Então, pelo vetor normal que passa por essa direção. Esse vetor normal que passa nessa direção, ele é o vetor K unitário, né? Ele é o único vetor que passa pela direção. Então, quando eu multiplicar de forma... Eu vou até aproximar aqui. Quando eu multiplicar isso de forma escalar, a minha única componente que sobrevive a essa conta é essa daqui. Então, o que acontece? O resultado vai ser esse ali mesmo. E
A partir disso, quando você olha para essa imagem, a gente percebe que esse valor, menos 0,9321, é a própria componente paralela ao eixo Z. Então, a partir disso, você não precisaria fazer uma conta, né? Se eu quisesse aqui a componente paralela ao eixo X, eu ia obter esse valor. E a paralela ao eixo Y, eu ia obter esse valor aqui. Então, no caso, como nós vamos avaliar a Z, esse é o valor que nós queremos. Visto isso, falta encontrar a componente paralela. Eu tenho aqui essa componente, né, que é a paralela à direção perpendicular. Eu tenho uma outra aqui que é paralela ao eixo Z, e eu tenho uma outra aqui que é paralela à superfície. Então, a partir disso, a gente vai calcular essa componente agora, que seria ortogonal ao eixo Z, né? Mas ela é paralela à superfície. Então, eu vou escrever ela da seguinte forma. Esse F paralelo vai ser igual ao... Melhor, paralelo eu já escrevi ali, né? Senão vai ficar um monte de coisa paralela. Vamos colocar assim. Ela é ortogonal, mas cuidado com a quem ela é ortogonal, né? Por causa da fórmula que a gente geralmente usa, que é essa daqui, eu vou manter a nomenclatura ortogonal, mas cuidado que nós achamos algumas coisas aqui, né? Então eu tenho aqui uma força que é a força paralela ao eixo Z, e eu tenho aqui mais uma força, né? Que seria a força paralela à superfície. Então, são essas forças que nós estamos trabalhando. Então, a partir disso, eu vou ter que essa força que eu estou chamando de ortogonal, ela é ortogonal pelo desenho, né? Cuidado. Então, ela vai ser a raiz de 1 ao quadrado, que era a força original. Então, percebam que o 1 é a minha hipotenusa, menos essa outra força ali, que é a do eixo Z. Então, fazendo essa conta, nós vamos obter 0,362 newtons. Nós estamos trabalhando aqui com unidades do Sistema Internacional. Então, aqui nós encontramos essa força paralela e a força ortogonal, onde elas são ortogonais àquela superfície. E aí, com isso, nós terminamos a parte A. E tem uma parte B que ele diz o seguinte: se o mecanismo de ativação é reposicionado de forma que o movimento da tecla está na direção da linha que conecta os pontos D e E, que são dados aqui agora na figura B. Então eu tenho aqui um ponto DE e o movimento da tecla agora passa a ocorrer nesse sentido. E aí ele dá os cossenos diretores dessa direção. Eu vou escrever aqui então. Então, cosseno diretor θx é 0,123. Cosseno diretor θy é também 0,123. E o cosseno diretor θz é 0,985.
Então, a partir disso, determine as componentes da força na direção normal e tangente a esse novo movimento da tecla. E aí vamos fazer isso agora então. Eu tenho uma nova direção. Vamos subir até para ver. Nós temos uma nova direção, que agora é essa direção aqui, DE. Então o movimento vai ocorrer nesse sentido. Mas a força continua ocorrendo no sentido que estava ali. E ele fala que esses cossenos diretores conectam os pontos D e E. Então eles são os cossenos diretores de DE. Se eu quiser o cosseno diretor é D, eu preciso modificar o valor desse cosseno diretor que foi dado para ele ficar negativo. E é uma possibilidade, como eu tinha falado antes, né? O que vai mudar no fim das contas serão os sinais, porque se eu mantiver o DE, eu vou ter um vetor apontando no sentido positivo, que foi o que a gente fez antes. E aí a força vai ficar toda negativa. Agora, se eu mudar o sentido desse vetor posição, aí eu vou modificar as características da minha força, ok? Então, nós já obtivemos aqui um vetor força vetorial nessa força paralela, e agora nós vamos projetar esse vetor força paralela sobre essa direção normal nova. Então, o vetor posição D, ou melhor, vetor posição ED é igual a menos o vetor posição DE, que é dado então por menos 0,123i mais 0,123j mais 0,985k. Se eu tenho os cossenos diretores, eu já tenho um vetor normalizado. Quer dizer, eu já tenho um vetor unitário, tá? Esse aqui já é o próprio vetor unitário. A partir disso, para obter uma força que seja paralela a esse vetor ED, eu preciso da minha força na sua direção original e multiplicar pelo vetor unitário associado à direção nova, que é a direção ED. Observem que as duas coisas nós já temos, porque a minha força no sentido... Essa daqui, a minha força no sentido da direção original, ela já foi dada. Então agora a única coisa que eu preciso fazer é multiplicar essa força pelo vetor que é o vetor normal que a gente encontrou agora, o vetor ED. Então, para isso, eu vou copiar essa força aqui. Nós vamos multiplicar ela por este vetor aqui, que é o vetor unitário, com pequenos acréscimos. Os sinais agora vão ser negativos. Então, multiplicando esse vetor, nós vamos obter um número. Isso aqui é uma multiplicação escalar, isso vai dar um número. Então, fazendo toda essa conta aí, nós vamos obter 0,9792 newtons. E esse vai ser o vetor paralelo a essa direção nova aqui, que é ED. Para obter o outro vetor, que é o vetor ortogonal, mas lembrando que não é ortogonal superfície, ok?
Ele é ortogonal à construção vetorial que nós estamos fazendo. Então eu tenho aqui um vetor que é uma hipotenusa, outro vetor que é um cateto e outro vetor que é o outro cateto. Então ele é ortogonal nesse sentido, né? Ortogonal a um dos catetos. Então, fazendo essa conta, nós vamos obter esse vetor ortogonal aqui. E aí ele vai ser igual a 1, que era a força original, menos 0,9792 que nós achamos agora, ao quadrado. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos obter 0,2028 newtons. Essa é a força que atua em cada um desses elementos. Eu vou tirar o símbolo de vetor daqui, porque aqui é uma componente em magnitude. E aí, na verdade, falta responder algumas coisas, né? Observem que, voltando na imagem, essa força é D, ela aponta para baixo. Mas nós modificamos aqui o vetor inicial, aqui, ó, para que ele fique negativo, que ele aponte no sentido de E para D. E aí foi o que eu falei antes, quando você faz isso, você muda o sinal da força. Então essa força aqui que é positiva, na verdade, não é. Ela é negativa. Então o sinal correto dessa força, que precisa ser alterado, ele fica da seguinte forma. Ssa força paralela a ED, ela é menos 0,979 newtons. Então, com isso, nós encerramos esse primeiro. O segundo, deixa eu subir ele. O segundo diz o seguinte: impactos provocados por escombros espaciais, tanto artificiais quanto naturais, são um significante perigo para as naves espaciais. Então, a janela de um ônibus espacial é frequentemente substituída devido a danos ocasionados pelo impacto com pequenos objetos. E voos recentes vêm aplicando manobras evasivas para evitar o impacto com objetos maiores, cujas órbitas a NASA constantemente monitora. Então, para uma janela nesse formato aí triangular e velocidade de aproximação relativa v, que é essa velocidade mostrada aí como v, determina as componentes e as componentes vetoriais da velocidade na direção normal e tangente à janela. E isso é necessário para avaliar o impacto, né, causado. Aí, lembrando que, por exemplo, a quantidade de movimento seria a massa do objeto vezes a velocidade dele. Então, se eu monitoro essa situação, a partir da quantidade de movimento, a gente consegue obter a força, né? Lembrem-se que a derivada no tempo, vou até escrever isso aqui, quando eu derivo no tempo, vamos chamar de P, né? Que é o mais comum. Quando eu derivo no tempo a quantidade de movimento, eu vou obter a força. Isso porque eu vou derivar m v, a derivada da velocidade vai ser a aceleração e a derivada da massa, de um modo geral, vai ser nula. Então, aí eu vou eliminar aqueles dois termos, né? Eu teria dm dt vezes v mais m vezes dv dt. De um modo geral, isso aqui vai ser nulo, porque nós fazemos essa consideração, né? Mas é importante lembrar que talvez uma situação dessa vai existir uma perda de massa. Mas enfim, isso aqui é só para fazer um relembro. Bom, o que nós vamos fazer? Eu quero encontrar a velocidade em função da componente vetorial
na direção normal e tangente à janela. Então, observem que a direção normal seria aproximadamente isso daqui. E a direção tangente vai ser algo com essa cara aqui. E a partir disso eu tenho uma força que vem aplicada nessa direção. Então, observem que eu vou ter... Na verdade, essa minha seta aqui tá errada, né? Ela aponta para cá. Então, aqui nessa construção, eu vou fechar aquela regra do ponta-cauda. Então, a partir disso, nós vamos fazer esse cálculo. Então, a primeira coisa a ser feita é calcular a direção normal. Perceba que foram dados pontos A, B e C, e agora sim nós temos opções. Eu posso calcular o vetor AC pelo AB, o vetor BC pelo BA, ou o vetor CA pelo CB. Qualquer dessas opções são válidas. O que nós vamos fazer é o AB pelo AC. Depois vocês podem tentar fazer as outras e vão perceber que todas elas precisam dar o mesmo valor. Então, meu vetor AB, meu vetor AC, onde eu tenho aqui os pontos, tá? C, B e A. Então, B é 0,40 menos A. Isso vai dar menos 70i mais 30J mais 5K. Depois, C menos A vai dar menos 70i menos 10J e mais 45K. Então, esses são os dois vetores. A partir disso, nós vamos multiplicar de forma vetorial AB por AC. Se eu fizer AC por AB, vai apontar para dentro da superfície. Então, AB por AC. Isso aqui vai dar um IJK. Meu AB é menos 70, 35. Eu tenho uma criança reclamando aqui, gente. Não quer sair. Menos 70, menos 10 e 45. E aí... Agora aquele processo clássico, né? Aqui vocês veem que não vai eliminar nada. Não temos zeros. Então vamos precisar fazer essa conta completa. Então, a partir disso, nós temos aqui menos 10 vezes menos 70 vai dar 700K. Depois, 5 vezes 70 vai dar 350J. E aqui, 30 vezes 45I. Bom, aí na volta nós temos aqui 30 vezes 70, negativo fica positivo, então 210K. 5 vezes 10 negativo, então fica positivo, 50i. E aqui 70 vezes 45 em J. Então, vou chamar isso aqui de N, de normal, e vamos somar isso daí.
aqui, faltou um zero. Bom, somando isso aqui, nós temos então 50 mais 30 vezes 45 vai dar 1.300. Em I. Então, só alterei um sinal aqui. Eu estava cismado com esse vetor AB. Ele, na verdade, ele está vindo de cima para baixo, tá? Embora não pareça na imagem, mas observa que ele tem 5 unidades em A. Então, ele está descendo. Por isso que eu estava cismado com esse sinal aqui. Então, 1.300. Depois, eu tenho J. Então, J é 5 vezes 70 é negativo. Mais, deu outro J aqui, 70 vezes 45. E isso vai dar 70 vezes 45. Então isso aqui vai dar 3.500. Na verdade aqui faltando sinal. E agora o K. Então eu tenho 700 mais 2.100. Isso aqui dá 2.800. Bom, temos aqui então um vetor normal, dado em unidade de centímetros. Agora calcular o seu módulo. O módulo dele vai dar 4.667 centímetros quadrados. E a partir disso montar o seu vetor unitário. Mas já para calcular a velocidade, nós queremos fazer o seguinte. O meu vetor, na verdade não vai ser nem um vetor, né? Nós vamos encontrar primeiro o módulo. Então, o módulo da velocidade na direção normal vai ser o vetor velocidade vezes o vetor unitário nessa direção. Então, com isso, nós temos que ele deu aqui o vetor velocidade, até de uma forma um pouco estranha, né? Porque ele deu o módulo do vetor e a direção normal que ele está atuando, né? Então, dessa forma que nós vamos usar. E aí, deixa eu descer isso. O que nós vamos fazer é o seguinte. Copiando ali o que ele deu, né? 12 menos 0,545i menos 0,818j menos 0,182. Isso a gente vai multiplicar de forma escalar por 1.300i mais 3.500j mais 2.800k. Isso aqui dividido por 4.667. Então, I por I, J por J e K por K. Inclusive faltou um Kzinho aqui. Depois disso, multiplicamos por 12 e dividimos por 4.667. Então, fazendo essa conta, nós vamos ter menos 10,49 quilômetros por segundo.
Desse valor, nós podemos obter agora o vetor associado a essa direção. Para obter o vetor, basicamente o que eu vou fazer é multiplicar esse módulo da velocidade normal pelo vetor unitário de direção. Então agora eu sei que o módulo dessa velocidade é 10,49 e isso eu vou multiplicar pelo mesmo unitário que está aqui, tá? Porque essa é a própria direção que nós queremos. Então, com isso, o que nós vamos obter é um vetor que tem um sinal negativo, né? Afinal de contas, o menos 10 vai multiplicar todo mundo. E aí isso vai transformar ele em 2,92i menos 7,87j e menos 6,3k. Tudo isso aqui em quilômetros por segundo. Agora, outra coisa que é válida fazer é encontrar aquele vetor ortogonal, que basicamente vai ser a raiz dessa velocidade ao quadrado menos a velocidade normal ao quadrado. E aí, de novo, eu vou voltar aqui para a gente ver o seguinte. Quando eu estou decompondo isso daqui, eu vou obter uma velocidade nesse formato e uma outra nesse formato aqui. Na teoria, embora eu sei que aqui não está desenhado certinho, eu vou mudar, só para não causar confusão. Então, ó, observem que esse vetor com esse vai formar 90 graus. Então, aqui eu tenho o vetor ortogonal. Aqui eu tenho o vetor paralelo. Mas paralelo a quem? Esse vetor paralelo é paralelo a quem? Paralelo à direção normal. Isso aqui já é uma nomenclatura muito confusa, tá? Porque a direção que nós estamos é a direção normal. E o vetor vermelho aqui, que é o vetor paralelo, na verdade ele é um vetor paralelo à direção normal. E agora o meu vetor ortogonal, ele na verdade é um vetor ortogonal ao vetor paralelo que eu encontrei aqui, mas ele é um vetor paralelo à superfície, né? Esse vetor vermelho aqui, ele está aqui, ó. Ele está paralelo à superfície, ele está escorregando sobre esse plano. Então é uma nomenclatura confusa. A gente precisa tomar muito cuidado para saber o que a gente está falando, porque é muito fácil você se perder aqui. Muito, muito fácil. Né? E assim, ele não ajuda dando esses desenhos. Então você precisa interpretar tudo isso. Eu vou apagar aqui, mas eu vou deixar já esse desenho na folha para vocês. E vou manter essa indicação aqui, né? Então esse vetor, ele é paralelo ao N. E esse vetor aqui, ele é ortogonal ao vetor paralelo, mas ele em si é paralelo à superfície. Bom, descrita essa confusão, né? Nós seguimos para o cálculo. Então eu tenho que era 12 o meu vetor original. O que nós achamos ali em cima foi 10,49.
fazendo esse cálculo, nós vamos obter 5,82 km por segundo. E agora, para obter o vetor paralelo, cuidado porque a conta é diferente, tá? Agora este vetor, ele vai ser o vetor primeiro menos o vetor segundo, que era normal. Essa nomenclatura normal não tá legal, né? Esse normal, na verdade, é aquele paralelo à direção normal. Enfim. Então, o que nós vamos fazer? Cadê o vetor original? Aqui. Esse aqui é aquele vetor original. Ou seja, é o vetor V, antes dele ser alterado. Nós vamos subtrair dele a componente do novo vetor que nós encontramos aqui. E aí, isso vai nos dar aquele vetor paralelo à superfície. Então, fazendo essa conta aí, observem que eu posso fazer duas coisas, tá? Eu posso primeiro calcular todo mundo para depois multiplicar, que talvez seja o melhor caminho. E eu também posso multiplicar primeiro e depois fazer essa conta. Então, 2 vezes 0,545. Isso aí vai dar... Aqui tem um sinal de menos, né? Bem discreto. Vou aumentar eles. Então, isso vai dar menos 6,54. Mais 2,92. Então, isso vai dar menos 3,62. Aí a mesma coisa agora, 2 vezes 0,81 mais 7,87. Isso vai dar menos também 1,95 em J. E agora 12 vezes 0,182 mais 6,3 vai dar 4,11 em K. E esse é o nosso vetor final. Então, com isso, nós concluímos esses dois, né? Temos o módulo de todas as forças que atuaram aqui ao longo, né? Observem que esse V ortogonal aqui está em módulo, e este daqui, o Vn, também está em módulo. A diferença é que esse módulo é negativo e esse aqui a gente não avaliou o sinal dele, mas pela figura aqui nós vemos que ele é positivo. Então tá tudo ok por enquanto. Por enquanto não, né? Porque já acabou. Então agora nós vamos para o último. Se vocês observarem, essa aula é um pouquinho mais rápida. Eu que estou fazendo um pouco mais devagar, porque nos outros vídeos eu não estava muito bem. E ainda estou melhorando. Então vamos lá. Essa questão ela não é difícil, mas ela tem alguns detalhes que são relativamente importantes, que são as questões direcionais que são dadas aí. Na minha opinião, essa imagem está horrível. Não dá para ter certeza das direções que estão sendo mostradas aqui. Então, assim, isso ficou muito ruim, mas muito, muito ruim. Mas, enfim. A princípio a gente não precisa
das direções aí, não precisa calcular essas direções porque ele já deu no texto. Então ele fala aí, ó, a velocidade do ar próximo ao leme de um avião tem intensidade de 275 metros por segundo, que no caso aqui, em vez de usar o 275, ele está usando essa unidade aí de pés por segundo. Isso é horrível. Isso aqui não é unidade de gente. Então, em vez disso, a gente pode usar uma unidade mais decente, né? 275 metros por segundo. Na direção Y. Então, observem que o Y está aqui escondidinho. Em A, ele pede o seguinte: o vetor posição de B até C tem os cossenos diretores x, y e z iguais a, que está escrito aqui, eu vou marcar. Então, seno de alfa é x, cosseno de alfa, cosseno de 20, isso aqui é y, e menos cosseno de alfa, seno de 20 é z. Então, se o leme é rotacionado de forma que alfa é igual a 10, então observem que o alfa está aqui, ó, e ele está falando que é 10 graus, determina as componentes e as componentes vetoriais da velocidade do ar na direção normal e tangencial a essa superfície do leme. Então, nós temos um vetor BC dado aí. Além do vetor BC, nós temos também um vetor BA. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essa figura. Nós vamos fazer algumas indicações aqui dentro. Então eu tenho aqui, ó, um vetor BA, ou melhor, BC. Mas eu tenho aqui um ponto A também. Então eu tenho um vetor BA. Sobre o ponto A, é possível dizer algumas coisas. Mas ainda existe uma outra opção. Nós temos aqui o ponto O. Então eu também consigo basicamente dizer as mesmas coisas do ponto O do que do ponto A. A diferença é que no ponto A eu teria um pequeno problema, que seria identificar essa subtração do ponto A e do ponto, ou melhor, do ponto B até o ponto zero, né? Porque o ponto A é o vetor AB ou BA é o vetor BA menos o vetor OB que está ali. Então tem esse detalhe. Mas enfim, a primeira coisa que é relevante é montar esse vetor BC, porque ele já foi dado. Então, para ele eu tenho seno de alfa, que é 10, mais cosseno de alfa, ou melhor, alfa é 10, vezes cosseno de 20, mais, no caso menos, né? Cosseno de alfa, seno de 20. Então, com isso, nós temos aqui o vetor BC. Calculando aqui essas multiplicações, né, o seno de 10 vai ser 0,1736. Cosseno de 10 vezes cosseno de 20 vai ser 0,9254. E cosseno de 10 vezes seno de 20, repetindo menos, 33,58 em K. Bom, agora nós temos então o vetor BC. Outra coisa necessária é encontrar o vetor BO. Então esse vetor BO, observem que ele está no plano YZ.
E a partir disso, ele vai ser dado de forma muito fácil pelo seno e cosseno de 20. Então, em y, ele é o seno de 20. E em z, ele é o cosseno. Só que nos dois ele é negativo, porque ele aponta para baixo e para a esquerda. Então eu vou ter menos o seno de 20 em J e menos o cosseno de 20 em K. Que a partir disso nós fazemos o cálculo. Menos 34,20 menos 93,97 em K. Tudo isso aqui é para quê? Para construir aquele vetor normal, que é o cálculo de RBO por RBC, que gera o determinante. Então eu tenho I, J e K. O meu vetor BO não tem o I, então vai ser menos 0,3420 e menos 0,9397. Depois eu tenho 0,1736, 0,9254 e menos 0,3368. Percebam que isso aqui é uma conta horrenda, porque são números muito pequenos. Não é... Bom, agora já foi, mas não é uma opção inteligente isso aqui, tá? De um modo geral, seria melhor nós fazermos o quê? Não substituir cossenos e senos. Jogar aqui seno de 20, cosseno de 20... seno de 10, cosseno 20, fazer essa multiplicação dessa forma e só depois fazer a substituição. Porque agora, para fazer essa conta aqui, tem uma possibilidade de errar que é relativa. Temos poucos zeros também. Então, o único zero é esse. Todos os outros vão dar algum valor. Então, a partir disso, eu vou partir aqui para a resposta. Deixa eu só pausar e fazer essa conta para acelerar. Então, temos aqui o resultado dessa multiplicação. De novo, não é a opção mais inteligente fazer o cálculo por essa via. Sugiro que vocês façam isso de novo com essas substituições. Vocês vão ver que no final você vai ter um monte de seno e cosseno, né? Por exemplo, aqui nessa primeira, eu vou ter aqui menos cosseno de 10 vezes seno de 20 vezes menos seno de 20. Mas é mais viável fazer por esse método. Que aí no final você só vai colocar esses resultados. Você não vai precisar desse monte de números muito pequenos. Bom, feito isso, nós obtivemos a direção normal. Dessa direção, ou melhor, nós obtivemos a direção normal a esse plano. Dessa direção normal, nós vamos obter o que agora? Determina as componentes vetoriais da velocidade do ar na direção normal e tangencial à superfície do leme. Essa superfície é essa daqui, né? Na verdade. Então eu quero algo que aponte para fora dela e que tangencie ela. Ou seja, que ocorra na sua própria superfície. Então, a partir disso, nós vamos calcular o vetor
o módulo primeiro. Provavelmente a gente vai precisar desse módulo. Então vamos fazer o módulo. Ou melhor, não precisamos desse módulo. Esse vetor já é normal. Não tem necessidade, porque ele foi obtido através de vetores unitários. Então esse vetor normal já é unitário. Então o que nós vamos fazer é o seguinte. Para obter a componente vetorial nessa direção normal, nós vamos pegar a velocidade agora normal. Ela vai ser o vetor velocidade vezes o unitário na direção normal. E aí podemos fazer toda esta conta. Na verdade ele só deu o valor, 275 metros por segundo. Mas quem é o vetor? Se você olhar na figura, V, ele fala aqui, a magnitude na direção Y. Então quer dizer, V só tem uma componente, que é Y positivo. Então o vetor V, vou escrever aqui, ele é 275J. Ele só tem essa componente. Então eu tenho aqui 275J. Vezes o unitário, mas não precisa do unitário todo. Tá? Eu vou escrever, mas eu vou destacar. Como é um produto escalar, o que acontece com o produto escalar? Eu multiplico componente a componente. Então só vai sobrar a J. Essas duas aqui vão ser zero, porque eu não tenho I nem K. Então, o que eu vou fazer é multiplicar 275 por 0,1632. E isso aí vai me dar um valor negativo de menos 44,88 metros por segundo. Então esse daqui vai ser o vetor que vai atuar de forma normal. O que nós vemos disso? Ele vai atuar empurrando esse leme para a direção Y de volta. É dessa forma que ele atua. Agora, para descobrir aquele vetor que vai ser paralelo à superfície, que a gente vai chamar de VT, vetor tangencial, talvez seria melhor que essa nomenclatura aqui de cima. Então esse VT vai ser igual a minha velocidade inicial ali, no seu módulo, menos essa velocidade normal ao quadrado. Então disso eu tenho 275 ao quadrado menos 44,88 ao quadrado. Então fazendo essa conta, e não. Então, isso vai dar 271,3 metros por segundo. Se você somar essa velocidade com 44,88 e tirar a raiz, isso precisa dar os 275 de volta. Então, se você fizer isso e der os 275, tá tudo certo. E tá tudo certo. Então agora, a outra coisa que ele pede são as componentes vetoriais. Então, para isso, nós já temos aqui o vetor normal e nós temos também o vetor unitário dessa direção. Então, para obter o vetor normal, eu vou multiplicar o módulo desse vetor pelo vetor unitário. O módulo, no caso não o módulo, tá? A magnitude com sinal, que acaba sendo módulo de volta, mas enfim.
Então eu vou fazer essa multiplicação. Então, multiplicando esses vetores, eu vou obter o meu vetor normal. Então, nós temos aí 4488 vezes 9848, negativo, vai dar 44, 2i, vezes 1632, vai ficar positivo, vai dar 732j, e vezes 0,5939, que vai dar 2,66 em K. Então esse é o nosso vetor, esse é o nosso vetor ortogonal à superfície. E a outra e última coisa que nós podemos fazer é obter o vetor tangencial, que vai ser o vetor original menos o vetor normal. Então, observem com bastante atenção para não fazer tanto cálculo que o vetor original só tem o 275j. Então, o único cálculo que eu vou fazer aqui é 275 menos 732. Mas tem um outro ponto. Como eu tenho esse menos, esses dois sinais de menos aqui vão ficar positivos. Então, eu já copio aqui 44,2 mais 2,66. Essas componentes, elas se mantêm. A única coisa que eu vou precisar fazer é o 275 menos 732, que vai dar mais também 267,7j. Então, com isso, nós finalmente terminamos nossa aula de produto vetorial. Logo, nós vamos iniciar o nosso capítulo 3, que vai trabalhar aqui o equilíbrio de partículas. Bom, as coisas estão intensificando. Logo, nós vamos chegar no auge. Mas tenham atenção nesses conceitos, porque todos eles vão voltar em algum momento, de alguma forma. Então, logo iniciamos nosso capítulo 3.